Olá, tudo bom? Eu sou o professor Sandro Ripoll e a gente hoje vai falar sobre o grupo dos vertebrados. A nossa aula vai ser sobre aves e mamíferos. Aves e mamíferos são os únicos animais que são endotérmicos. Endo quer dizer dentro, sua temperatura interna, sua temperatura corporal, ela é regulada e normalmente ela é constante. Nossa temperatura, por exemplo, é 36 graus, ou variando pouco disso, né? Ainda 36 e pouco, 35, 34, mas é por volta disso, em qualquer lugar. Seja, a gente pode estar no calor, pode estar no frio, nossa temperatura vai ser sempre essa. Então, aves e mamíferos têm essa característica. Isso permitiu, essa constância na temperatura, permitiu que as atividades metabólicas, o trabalho do corpo, pudesse ser realizado com maior eficiência. A gente não dependia mais de um comportamento, vai para dentro da água, vai pegar o sol, vai esquentar o nosso corpo. Então isso ficou muito mais eficiente. Vamos falar um pouquinho das aves. Né? As aves, com a endotermia, né? Com essa regulação de temperatura, e com a capacidade de voo, elas apresentaram uma abrangência de hábitat muito grande. Então a gente tem ave no frio das regiões polares, né, até ave no mais quente dos desertos. Então a gente tem ave em tudo quanto é canto. E essa capacidade de voo, né, essa característica que é voar, que a maioria das aves tem, exigiu uma série de adaptações, que a gente vai ver algumas. Por exemplo, sacos aéreos. Os sacos aéreos são estruturas, são sacos ligados ao pulmão, que permitem tornar mais eficiente essa respiração e ajuda, facilita no voo. Outro, o externo. Externo é esse osso do meio do peito, né, que une as costelas. Esse externo ele é em formato de quilha, ele é para frente. Isso permite que se torne mais aerodinâmico, né, que deslize melhor no ar. Outra é a presença dos membros anteriores transformados em asas, junto com uma musculatura para bater e fazer a propulsão, empurrar esse ar para poder alcançar o voo. A ausência de dentes e a presença de um bico córneo também facilitou, deixou mais leve. A presença de penas recobrindo, ajudando a deixar esse corpo mais aerodinâmico. A ausência da bexiga, né, um grande reservatório de água dentro do corpo, isso faz com que fique mais pesado. Né? Então, os excretas são liberados de uma forma muito seca, quase sem água, e quase junto com as fezes. Né? Além de outros fatores. Quem não tem capacidade de voo, né, como pinguim, como avestruz, ema, emu, casuar, como essas aves, a asa ainda assim tem função, seja como nadadeira, no caso do pinguim, né, seja como equilíbrio para correr, no caso de avestruzes e outros. Uma outra característica das aves é uma glândula especial chamada uropigiana. Essa glândula ela secreta um óleo que a ave passa nas penas. Óleo não se mistura com água. Então essa pena recoberta de óleo forma uma bolsa de ar entre a pele do animal e a camada de óleo. Então essa pena recoberta de óleo torna a pena impermeável, então não deixa a água passar, não encharca a pena do animal. Por isso que você olha um cisne, você olha um pato, um marreco, eles conseguem boiar muito bem. Né? Existem alguns animais que precisam encharcar a pena para mergulhar e nadar para pegar algum peixe. O biguá, o mergulhão, eles fazem isso. Então eles ficam encharcados, eles não passam esse óleo, né? Alguns nem apresentam essa glândula muito bem desenvolvida.
Então, o que eles fazem após mergulhar? Eles ficam pegando sol de asa aberta para poder secar as penas, para poder alcançar voo. Outra coisa importante que as aves têm é a siringe. É ela que permite o canto das aves. E esse canto ele é muito importante para chamariz em época de reprodução. Então, os machos fazem guinados e cantos muito característicos, muito próprios, para a atração da fêmea. E ainda, para a reprodução, muitas aves apresentam verdadeiros rituais de acasalamento, podem mudar de pena, podem fazer danças, exatamente para essa atração, construir ninhos, exatamente para essa atração à fêmea. Né? As aves são todas ovíparas, colocam ovos, né? E geralmente constroem um ninho, colocam esses ovos ali, e geralmente a fêmea ou os dois cuidam desse ovo até o nascimento. E inclusive depois trazendo comida para esses filhotes. Né? E geralmente ficam ali até alcançar voo, né? Seja só a fêmea ou a fêmea e o macho. Aí depende da espécie. Outra coisa importante é o hábito alimentar. Cada bico de ave vai ter uma especialidade em algum alimento. Então as aves carnívoras, caçadoras, as aves de rapina, elas vão ter bicos afiados, fortes, para arrancar pedaços, para dilacerar. Outros, como o beija-flor, são longos, finos, servem para jogar uma língua e sugar o néctar das flores. O papagaio tem um bico curto e muito grosso, muito forte, para descascar e quebrar as sementes que ele come. Então, cada bico vai ser apropriado, vai indicar qual é o hábito alimentar daquela ave. Vamos falar agora dos mamíferos. Mamífero. Assim que os dinossauros foram extintos, houve uma mudança muito drástica no planeta. Então, muita comida, aquela quantidade de árvore muito grande, de bichos muito grandes, isso diminuiu. Começou a ter um ambiente mais frio, mais propício para o desenvolvimento dos seres que apresentam sangue quente, ou seja, endotérmicos. Olha a ave e mamífero surgindo bem aí. E um grupo surgiu muito bem, porque eles reproduziam com muita facilidade, eles apresentavam um cuidado parental muito importante, cuidado parental, ou seja, os pais, a família, o grupo, cuidando dos filhotes. Isso é tão sério que a fêmea alimentava o seu filhote com uma glândula, né, uma glândula mamária, dava leite para esse filhote. Exatamente o grupo dos mamíferos, que encontrou esses grandes predadores já mortos. Então foi fácil para a reprodução, fácil para conseguir se esconder, tinha muito alimento ainda, mas... E eles conseguiram surgir, né, aparecer mesmo nessa confusão que estava o planeta, com o impacto do meteoro, com a extinção dos dinossauros. Além dessas glândulas que eu falei, a gente tem também outros tipos de glândulas, como as glândulas sudoríparas, que produzem suor, como as glândulas sebáceas, que produzem um sebo que lubrifica e protege o pelo, né? Além das glândulas mamárias, que eu já falei. Né? O suor tem, eu falei do suor, mas não expliquei. O suor tem uma função muito importante em regular a temperatura do corpo, tanto o pelo, quanto o suor, quanto camada de gordura que nós temos também. A fecundação ela é interna, como nas aves, né? E a gente divide o grupo dos mamíferos em 3 grupos, relacionado ao desenvolvimento desse embrião que está dentro. Quando o embrião é gerado dentro de ovos, ovos mamíferos? Sim, alguns mamíferos põem ovos. Eles são chamados de monotremados. E os monotremados são os ornitorrincos e as equidnas. Tá? Então eles colocam ovos. São os 2 únicos.
O grupo seguinte, que o embrião se desenvolve dentro do útero, porém é um útero ainda muito primitivo. Os filhotes nascem muito prematuros, não nascem completamente desenvolvidos ainda. São os marsupiais. Marsupiais são animais que têm marsúpio, que têm a bolsa. Dentro da bolsa tem as glândulas mamárias, então eles nascem muito prematuros. Um canguru, por exemplo, daquele tamanho, o filhotinho dele, quando nasce, tem 2,5 cm. Tá? Então ele anda com muito cuidado pelo faro, sentindo o cheiro do leite, até a bolsa. Chegando na bolsa, se aloja numa das tetas e fica ali mamando, concluindo o seu desenvolvimento. Então esses são os marsupiais, os que apresentam bolsa. Quem são os marsupiais? Como eu falei, o canguru, o koala, o gambá, a cuíca, o vombate, o diabo da Tasmânia, e vários outros. A grande maioria desses seres vive na Oceania, na Austrália, Tasmânia, Nova Zelândia, tá? Mas alguns a gente encontra aqui, como a cuíca e o gambá. E por último, a gente tem os placentários. Placentários são aqueles que têm placenta, ou seja, uma comunicação, uma troca de substâncias, principalmente da mãe para o filho, onde a mãe nutre o filhote. Tem um cordão umbilical, tem uma placenta. E quem são? Todos os outros. Homem, golfinho, os primatas todos, leão, cachorro, rato, elefante, girafa, alce, foca, morcego, peixe-boi, todos os demais. Da mesma forma que as aves, mamífero vive em tudo quanto é hábitat, desde o deserto quente até ambientes muito frios, altíssima pressão, baixíssima pressão, grandes altitudes, a gente encontra mamífero. Tem alguns que vivem na água e os membros são adaptados a esse meio, né? São como nadadeiras, né? Como peixe-boi, elefante marinho, golfinho, as focas, né? Mas ainda assim eles respiram ar atmosférico, respiram por pulmão. Então eles, mesmo dentro da água, não são branquiais como os peixes. Eles respiram ar atmosférico, tem que estar sempre chegando à superfície para trocar, para jogar esse gás carbônico para fora e pegar esse oxigênio. Tem os terrestres, que nós já falamos, os primatas, os felinos, os canídeos, que podem ser associados a um meio mais urbano, mais rural, mais selvagem, né? E temos mamíferos voadores, no caso dos morcegos, são os únicos. Tá? Alguns outros conseguem planar, conseguem dar saltos e amortecer com expansões da sua pele, mas quem voa mesmo são só os morcegos, grupo dos quirópteros. Né? E eles são excelentes polinizadores, eles comem muita fruta, dispersores de semente também, comem muita fruta, lambem muita flor. Né? Alguns grupos são hematófagos, né? Se alimentam de sangue e têm um potencial de causar algum tipo de doença. Tá? Mas são poucos. Vamos para a nossa atividade? A atividade é rapidinha, tá? Atividade na página 36, exercício 4 e 5. E na página 40, exercício 1 e 2. Tudo bem? Então a gente se encontra depois. Um abraço. Tchau, tchau.